Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus amados irmãos, o evangelho de hoje é tirado de São Marcos, capítulo 1, capítulo 2, versículos do 1 ao 12. É aquele evangelho bastante conhecido que nós já lemos e relemos, já ouvimos e voltamos a ouvir tantas e tantas vezes, daquele homem paralítico, aonde os seus amigos levam ele até Jesus, porque uma grande multidão se comprimia ao redor, dentro e ao redor da casa aonde Jesus estava. E ali, aqueles amigos levam aquele paralítico e por um buraco no teto, eles descem a maca do paralítico bem no centro aonde Jesus está. E no versículo 5 do evangelho de hoje, diz assim: vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. E aqui entra o mesmo pensamento que existe ainda hoje. Veja o que disse os fariseus. Ora, alguns doutores da lei estavam aí sentados e começaram a pensar: por que este homem fala assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecados, porque só Deus tem poder para isso. Então Jesus, vendo que eles estavam pensando assim, Jesus logo percebeu o que eles estavam pensando no seu íntimo e disse: por que vocês estão pensando assim? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou dizer: levante-se, pegue a sua cama e ande? Pois bem, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, disse Jesus ao paralítico: eu ordeno a você, levante-se, pegue a sua cama e vá para casa. Então, Jesus vem fazer, meus amados irmãos, acontecer aqui aquilo que é a sua missão: curar, salvar o homem por um todo. Não somente o corpo, mas também a sua alma. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 12, ou melhor, 1421, vai dizer o seguinte a respeito dos sacramentos e a respeito da missão de Jesus. O Senhor Jesus, médico de nossas almas e de nossos corpos, que remiu os pecados do paralítico e restituiu-lhe a saúde do corpo, quis que sua igreja continuasse na força do Espírito Santo, sua obra de cura e de salvação. Também junto de seus próprios membros. É esta a finalidade dos dois sacramentos de cura: o sacramento da penitência e o sacramento da unção dos enfermos. Então, meus amados irmãos, os chamados sacramentos de cura, sacramento da confissão e da unção dos enfermos, foi um desejo de Cristo para deixar perpetuado na igreja os poderes que ele mesmo exercia por meio do Espírito Santo. Curar o corpo, mas também curar a alma. Ou seja, curar as doenças, fazer os exorcismos e libertar as pessoas do demônio, mas também perdoar pecado. Aí alguém diz assim, como dizem os fariseus, os mestres da lei: somente Deus pode perdoar pecado. Veja, meus irmãos, esse vídeo aqui, respondendo essa pergunta: só Deus pode perdoar pecado? E também tem no Evangelho de São Mateus, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 8, uma cura bem semelhante a esta, de um homem que foi levado a Jesus e Jesus diz: os teus pecados estão perdoados. E aconteceu a mesma coisa, disseram que Jesus estava blasfemando porque ele não tinha poder para isso. Então, o versículo 8 de São Mateus, capítulo 9, versículo 8 vai dizer: vendo o ocorrido, as multidões ficaram com medo
e glorificavam a Deus que deu tal poder aos homens. Tal poder de quê? De perdoar pecados. É aquilo que acontece quando Jesus ressuscita e aparece aos apóstolos, soprando sobre ele o Espírito Santo e dizendo: recebei o Espírito Santo, ou seja, o poder do Espírito Santo. E os pecados de quem vocês perdoarem serão perdoados. Os pecados de quem vocês não perdoarem não serão perdoados. Então, meus amados irmãos, nós podemos compreender no Evangelho de hoje que Jesus cura não somente o nosso corpo físico, mas como a nossa alma. Então, que nós possamos pedir ao Senhor a graça da fé em crer que a Igreja perpetua, continua, pelo poder do Espírito Santo, a fazer aquilo que Jesus fez, destruir as obras de Satanás. Não somente curando o nosso corpo, mas também curando a nossa alma pelos sacramentos, principalmente os sacramentos de cura, o sacramento da penitência e da unção dos enfermos. Deus abençoe você e até amanhã.